aqui para que apareça a tela do Google para vocês. Às vezes demora um pouquinho. Eu estou vendo. Perfeito. Bom, então vamos retomar lá como que nós vamos selecionar os nossos termos para a busca nas bases de dados. O primeiro passo da gente se certificar que depois desse trabalho, né, as pessoas que buscam sobre aquele assunto, né, então é uma forma de esse trabalho nosso, ele também ser identificado, né, pelas outras pessoas. De que forma que isso pode, né, isso deve acontecer? Isso acontece quando nós utilizamos, então, os termos corretos, né, que são indexados, então, nesses descritores em ciências em saúde. Né? Então, eu falei na aula passada que isso é uma forma, né, de que todas as pessoas que lidam com pesquisas, trabalhos acadêmicos, artigos científicos, utilizam esse mesmo mecanismo. Ou seja, esses termos eles são validados, né, de uma forma, então, nacional e internacional. Então, quando eu busco sobre hipertensão, por exemplo, a palavra hipertensão, ela é uma palavra que ela está registrada, ela está validada nessa base de dados ali. Então, é uma forma mais assertiva, uma forma mais correta, né, de uma forma metodológica, nós utilizarmos essa palavra. Por exemplo, se eu coloco pressão baixa, por exemplo, pressão baixa pode ser que o termo ele não exista, então é uma palavra que eu não posso colocar como palavras-chave. Então, quando nós olhamos lá embaixo nos trabalhos, está lá, palavras-chave ou descritores, né? E aí está lá, por exemplo, enfermagem, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio. O que significa isso? Significa que essas palavras, elas são as palavras que são o núcleo do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com o professor Jefferson sobre um trabalho que está falando sobre o Covid. Tá, então, olha só, o Covid é uma palavra, né, núcleo aí, uma palavra-chave, associada a que mais que eu estou desenvolvendo? Covid, a enfermagem, né, ou enfermeiro, qual mais outra palavra? Então, às vezes, a gente vê que nós podemos usar 2, 3, 4, até 5, né, termos, né, que remetem ao nosso trabalho. Então, uma das etapas, né, do exercício de vocês aí, do grupo, é pegar e, daquela máscara que eu mandei para vocês lá, dos resultados, é você já iniciar o quê? Essa busca para ver quais são as palavras que você vai utilizar para buscar os artigos. Por que esse processo? Porque esse processo é o processo de uma construção de um artigo científico, é o processo de uma revisão bibliográfica, que é um trabalho do TCC que vocês vão estar fazendo. Então, por isso que eu falei a importância, né, de vocês já entenderem nesse momento, porque isso vai servir depois, posteriormente, para a elaboração de qualquer outro trabalho que vocês estejam realizando. Seja uma revisão bibliográfica, seja uma revisão integrativa, né, o pensamento ele é o mesmo. Então, vamos iniciar digitando, então, descritores. Quando eu inicio a digitação, automaticamente o Google, né, ele já traz aqui uma opção, descritores em ciências da saúde. Então, eu clico em cima, vai aparecer aqui a opção, DEX, né, descritores em ciências da saúde. Vou novamente, clico em cima, vai aparecer essa tela verde com vários ícones, né, como opção. Então, tem lá sobre o DEX,
consulta ao DEX, novidade do DEX, serviço de apoio ao usuário, serviço do DEX e como citar. Nós, nesse momento, nós queremos somente o quê? Entender se essas palavras, né, que termos que são os mais apropriados para a gente estar utilizando no nosso trabalho, né? Ou seja, se essas palavras que nós selecionamos, né, como as mais importantes, né, do nosso trabalho, se elas são validadas nacionalmente e internacionalmente. Então, vamos lá. Vamos clicar em consulta ao DEX. Vou clicar, vai aparecer lá. Consulta por palavras. Se a gente observar mais em cima, aparece lá, idioma dos descritores. Então, aparece em inglês, espanhol e português. Então, nós vamos manter aqui, ó, o ícone está selecionado no idioma português. Nós temos a opção de palavra ou termo ou o descritor exato. Então, nós sempre deixamos pela palavra e também, né, pelo índice alfabético. Ou seja, ele vai trazer, então, todas as palavras, né, respeitando, então, uma ordem, né, alfabética aí. Então, suponhamos, né, que eu vou digitar lá, pressão baixa, só para vocês verem, pressão baixa. E vou dar uma consulta, né, vou clicar aqui, consulta. Veja bem o que aparece, olha, o descritor, pressão baixa, não foi encontrado. Consulte outra palavra ou mude o idioma dos descritores. Então, significa que quando eu for buscar artigos, eu não posso usar pressão baixa, END, né? Por exemplo, assim, enfermeiro. Por que eu não posso buscar? Porque o termo... Deixa eu só minimizar aqui, porque tem alguém tentando entrar. A Kátia. Pronto. Bom, o termo, então, pressão baixa, não posso estar utilizando, porque ela não é uma palavra validada para a busca de artigos. Eu posso, né, às vezes, descrever, porque a pressão baixa e tal, mas para a busca de artigos, não. Tem que ser termos, né, que eles são, que remetem, por exemplo, a algumas definições que foram lá padronizadas, né, que mundialmente aí, ou de uma forma nacional, as pessoas busquem para a estrutura como núcleo principal ali do seu trabalho. Então, se nós colocarmos, ó, hipertensão arterial, só para vocês verem, hipertensão, tem alguém com o microfone, por favor, hipertensão arterial sistêmica. Vamos ver se aparece o termo, se nós podemos usar esse termo para a busca de artigos. Veja bem, olha, quando eu coloco hipertensão arterial sistêmica, então aparece aqui no DEX o descritor em inglês, né? Então, por que aparece em inglês? Porque se eu for na PubMed, né, que é uma base em inglês, eu vou usar esse termo. Então, se eu tenho a pretensão de usar a base da PubMed, eu já copio esse termo, ó, hypertension, e já reservo lá. E aí, eu posso usar o descritor em português, hipertensão, para busca de artigos. Então, é uma opção de busca, ó, hipertensão, END, enfermagem, enfermeiro, assistência, cuidados. Então, a gente vai ver a próxima palavra. Ou eu posso buscar também, ó, por hipertensão arterial sistêmica, ou pressão arterial alta, ou pressão sanguínea alta. Então, olha, eu tenho aqui, né, alguns sinônimos, né, da palavra hipertensão que eu posso estar utilizando. Uma forma da gente garantir que a palavra que nós estamos querendo utilizar realmente, né, é a gente olhar o que? A definição. Então, traz aqui, ó, pressão arterial sistêmica persistentemente alta, com base em várias medições. Então, traz aqui, ó, um pouquinho explicando, né, o que é
pressão arterial. Tá, então, por exemplo, vamos utilizar hipertensão, mas eu quero aí, né, então vou marcar aqui no meu caderninho que hipertensão é uma palavra que eu vou estar usando. Agora eu quero definir o outro termo, né, um outro unitermo aí que eu possa associar para a busca. Suponhamos que eu estou, com o meu título fala lá, o conhecimento do enfermeiro, né, na assistência ao paciente hipertenso. Então, nós já definimos hipertensão, uma primeira palavra que eu posso estar utilizando, e agora eu quero definir um outro termo aí para fazer esse cruzamento com o operador booleano. Então, eu quero colocar conhecimento. Deixa eu ver se eu posso usar a palavra conhecimento, né? Às vezes não. Olha, a palavra conhecimento, nós temos aqui aprendizagem por impregnação, não vai de encontro com aquilo que eu estou buscando. Aqui embaixo ainda tenho, cunhagem, estampagem, fixação, impregnação. Então, nada disso, né, me interessa para me cruzar com hipertensão. Então, vou ver a outra opção de busca aqui que ele trouxe, ó. Conhecimento psicológico dos resultados. Também não é isso que eu quero. Inteligência artificial, raciocínio automático, computacional, sintomas, também não é nada disso que eu quero. Ele trouxe aqui, ó, risco relativo, conhecimento de risco. Não, eu quero saber de conhecimento. A última opção aqui, ó, ele trouxe conhecimento. Então, eu posso usar conhecimento. Ou eu posso usar conhecer, conhecimentos, epistemologia, unidade de conhecimento, unidades de conhecimento. Então, olha quantos termos que eu posso usar. Mas eu quero colocar a palavra conhecimento. Então, eu defini a primeira opção, né, de busca aqui do meu trabalho. Esse é interessante que esse primeiro termo é o mesmo termo que eu vou usar depois em todas as outras bases de dados. Por isso que é importante a gente definir, né, porque depois eu não posso estar mudando. Depois que eu começar a fazer a busca dos artigos, não dá para eu ficar mudando os termos. Então, na hora que eu estou fechando as primeiras opções, né, por isso que é importante a gente ir testando, né, colocando lá essas palavras para ver se são palavras que a gente vai poder estar utilizando. Bom, só que aí eu quero já ir lá para a base de dados, né, para começar a pegar esses artigos. Deixa eu só preencher aqui aquela máscara nossa para a busca dos artigos, que aí eu vou apresentar para vocês. Então, a primeira opção ficou hipertensão, de conhecimento. A segunda opção, eu vou colocar então enfermeiro, né? Importante, eu falei para vocês, se eu começo colocando em minúsculo as iniciais, todos os outros termos também tem que ser em minúsculo, para não dar divergência na hora da busca. Estou acabando de preencher aqui, que aí eu apresento para vocês. E a terceira opção, então, eu vou colocar adesão ao tratamento. Quero saber hipertensão. Espera aí que eu já mostro para vocês como que vai ficar. Para a gente fazer junto depois. Pronto, eu vou parar de compartilhar aquela tela, vou compartilhar a tela agora que eu preenchi para vocês verem os termos, né, que nós definimos para a busca. Aparece essa tela para vocês. Sim. Tem alguém entrando. Sim. Peraí, só um minutinho. Tem alguém tentando entrar, já sei. Professor, tem como você dar um zoom?
ou não? É que eu estou aceitando aqui uma pessoa que está tentando entrar. Pronto, entrou. Beleza. Aparece? Ah, agora melhorou, hein? Parece sim. Bom, então nós temos lá os nossos filtros, né? Por exemplo, o limite temporal. Nós só vamos pegar artigos de 2015 a 2019. Eu coloquei... Ela tem que parar novamente para aceitar. É a peça da uva. Daqui para as 10 você vai pôr gente pra caramba ainda. Imagina, daqui a pouco eu já falar acabou e pronto. Bom, então temos lá os filtros, né, que a gente tem que seguir depois lá para a base de dados. Por exemplo, nós vamos definir, então isso tem que estar usando em todas as bases. Por exemplo, o limite temporal nosso, somente artigos publicados no ano de 2015 a 2019, exceto algum grupo que esteja falando do Covid, que aí vai entrar até artigo de 2020, até maio de 2020. Os idiomas, português, espanhol, inglês. Que tipo de publicação? Somente artigos e disponíveis na íntegra. Então, isso aqui são os nossos critérios de inclusão e exclusão que a gente vai estar utilizando. Então, eu coloquei que a primeira, né, isso aqui eu já coloquei nos trabalhos de vocês, quando eu enviei para vocês, né, para as correções. E aí eu enviei já, por exemplo, da Cielo. Então, quadro 1, está lá. A pesquisa, a base da Cielo, o total de artigos sem filtro, o total de artigos com filtro. Então, nós fomos lá no descritor, em Ciências em Saúde, e definimos a palavra hipertensão. Então, eu vou aqui, ó, digito hipertensão, END, que é o operador booleano, que nós vamos estar utilizando. E nós vimos também que a palavra conhecimento, né, ou conhecer, ou conhecimento, né, que ela pode ser utilizada. Então, nós definimos, por exemplo, que eu quero colocar conhecimento. Perfeito. E aí eu tenho a segunda opção de busca. Então, a segunda opção, o meu trabalho remete ao quê? Ao conhecimento do enfermeiro sobre a hipertensão, né? Então, eu vou usar, que é uma das palavras do núcleo do meu trabalho, né? Uma das palavras principais que remete ao meu trabalho. Então, vou usar a palavra, o termo enfermeiro. Novamente, eu vou colocar o operador booleano e vou colocar hipertensão. Então, eu quero trazer artigos que falam sobre hipertensão e conhecimento. Eu quero trazer artigos que falam sobre o enfermeiro e a hipertensão. E aí nós temos a terceira opção de busca, né? Então, por exemplo, adesão ao tratamento. Se o meu trabalho ele fala alguma coisa de tomada, do paciente tomar a medicação, né? Se ele segue ao tratamento, eu estou falando sobre o quê? Adesão ao tratamento. Então, esse termo, ele é um termo que ele é indexado. Eu já estou colocando direto aqui porque eu já fiz alguns trabalhos e eu utilizei bastante esse termo, adesão ao tratamento. END, novamente. Então, vou falar novamente de hipertensão, que é uma das palavras do núcleo do meu trabalho, e conhecimento. E vou cruzar tudo isso para ver o que as bases de dados elas trazem, né, de opção aqui para mim. Deixa eu ver, acho que tem alguém tentando entrar também. Eu vou gravar aquela musiquinha. Volta lá novamente. Pronto. E aí, então, agora, interessante que viram que eu coloquei as iniciais todas em minúsculo. Se eu coloco
as iniciais em maiúsculo, todas as outras iniciais têm que ser em maiúsculo. Né? Mas geralmente nós pesquisamos, né, a maioria das pessoas pesquisam sempre em minúsculo. Né? Então tem que ter o bom senso. E aí, aproveitando aqui, nós temos depois aqui, ó, que eu mandei para vocês, que foi uma ideia do Rafael. A caracterização dos artigos selecionados conforme título, ano de publicação, local de estudo, o delineamento e nível de evidência científica. Então, por exemplo, aqui, ó, na base da Cielo, né, a gente vai ver quantos artigos que entraram para o nosso trabalho. Então, por exemplo, entrou aqui, eu já vou pegar o título do trabalho e os autores e colar aqui. Qual foi o ano que ele foi publicado e o país? Está tudo escrito no artigo. O nível de evidência. Ah, professora, eu não sei se é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 ou nível 5. Não tem problema. Depois eu preencho junto com vocês depois. Que tipo de estudo que é esse estudo? Ah, onde que eu vou olhar isso? No método. O método do trabalho, ele fala, trata-se de um estudo de uma revisão integrativa, trata-se de um estudo de corte, de um ensaio clínico randomizado, trata-se de um estudo quali-quanti, é o tipo de estudo. É só copiar, né, e digitar aqui. Síntese das conclusões ou recomendações. O que significa isso? Gente, vai lá no resumo. Olha lá no resumo a conclusão, né? Então, ou você vai lá no final do trabalho e lê a conclusão. Então, já fala síntese das conclusões. Todo aquele trabalho fala exatamente o que no final. É isso. Copia e cola síntese das conclusões ou recomendações. Então, vocês vão fazer isso somente para os artigos que eles entrarem para o seu trabalho. A gente vai voltar lá para a base de dados, eu vou explicar novamente. E aí depois nós temos o quadro 2. O quadro 2, ele é da base da Lilacs, né, que é uma outra base de dados. E aí aqui, e os termos aqui? Que termos que eu posso usar? Você vai seguir a mesma sequência aqui em cima, ó. Hipertensão, END conhecimento, enfermeiro, END hipertensão, e adesão ao tratamento, END hipertensão, END conhecimento. Então você vai copiar e colar aqui no segundo quadro, idêntico. Tem que ser da mesma forma, minúsculo, com as mesmas iniciais, com as mesmas palavras. Não pode mudar. Por isso que eu sempre falo, você tem que definir aqui primeiro, porque o que você definir no quadro 1, né, o restante todo vai ser utilizado como uma referência. Não dá para mudar. Bom, aí nós definimos. Então, vamos para a nossa busca. Então, eu copio aqui, ó, Ctrl C. Aí eu vou minimizar. Vou parar de compartilhar essa máscara com vocês. Vou voltar lá para a base de dados. Né, vou compartilhar aqui essa outra tela aqui. E vou entrar, por exemplo, na Cielo, né, que nós não entramos ainda. Então, vou explicar uns macetinhos que temos lá na Cielo. Então, vou digitar Cielo. Digitei Cielo. No material de vocês, lá na aula de método, tem até um link. Aparecendo você digitando, viu? Deixa eu ver se está compartilhando aqui. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Apareceu? Agora apareceu. Apareceu agora. Apareceu, Tá, professor. vou fechar aqui e vou fazer novamente o passo. Abro uma página do Google. Ou vocês digitem Cielo, ou vocês vão pegar lá na aula que está no método, a aula de método que eu dei para vocês. Então tem lá o link da base da Cielo, da Linux, da BDEMP. É só você copiar lá e jogar Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu vou aqui Cielo, vou digitar Cielo, ó.
O meu já está aqui porque toda hora eu entro, faço pesquisas, coisas, então já está aqui gravado, ó, Cielo. Vou dar Enter. Ele vai aparecer essa tela. Vou clicar aqui na primeira. Deixa eu ver a primeira opção, o que ele me traz. Pronto. Ele abriu aqui a tela de busca. Lembram lá do nosso termo que nós copiamos, então, hipertensão, END, que eu dei Ctrl+C? Então, se eu dei Ctrl+C, eu vou dar Ctrl+V. Vai aparecer aqui, ó, hipertensão, END, conhecimento. Então, essa vai ser a primeira opção de busca, né, na base da Cielo. E aí, aqui do ladinho, né, do lado direito, tem uma lupa. Eu vou clicar nessa lupa. Cliquei. Aguardo um pouquinho, ele está fazendo a busca. Olha só, 250 artigos. Professor, estou ferrado. Como que eu vou ler 250 artigos? Calma. Lembra lá aquele quadro onde nós definimos as palavras? Então, tem lá artigos com hipertensão de conhecimento, sem filtro e com filtro. Então, sem filtro, anota no papel, 250. Lembra lá os filtros que nós vamos estar utilizando? Somente artigos no período de 2015 a 2019, somente artigos na íntegra e somente em português, inglês e espanhol. Então, agora nós vamos aplicar os filtros e vamos ver quantos artigos, né, vão ficar para o nosso trabalho realmente. Então, aqui do lado esquerdo está lá, filtros. Então, eu vou passando, ó, coleções, nós não optamos, periódicos também não, idiomas, ó, português, inglês, espanhol. Então, idiomas são todos que estão aqui. Anos de publicação, ó, 2015, 16, 18, 17, 15, 16, 17, 18. 2019 não tem nenhum artigo. Não tem aqui a opção de 2019. Então, não tem. Vamos lá. Continuando aqui os nossos filtros. Tipo de literatura. Eu quero todos. Se eu coloco todos, ó, vai vir artigo de revisão, outros, relatos de caso, editorial, carta. Não. Eu quero somente artigos. Volto lá em cima novamente e clico em filtrar. Olha só, de 250 ficaram 51 artigos. Anota novamente. E agora, eu, Jefferson, cada grupo vai conversar, vai ver a melhor opção, como que vocês acham que vocês podem estar trabalhando essa questão. Por exemplo, por isso que tem que dividir as bases de dados. Se são 3 bases, né, se são 3 pessoas, cada um fica com uma base de dados. Então, eu vou analisar agora esses 51 artigos para ver se algum desses artigos se ele entra na minha revisão integrativa. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o primeiro aqui, ó, antecedentes de aderência a tratamento em pacientes hipertensos de um centro de saúde chileno. Então, esse é um artigo que foi publicado em espanhol. Só que, professor, não sei espanhol, não sei inglês. Né? Bom, translate and cross-cultural adaptation and hypertension, tal. Mas aqui nós temos as opções, olha, o resumo. Eu tenho a opção de olhar o artigo no resumo em espanhol, em inglês e português. Então, eu vou clicar aqui, ó, resumo, PT, português. Ele vai abrir o resumo e aí eu vou ver se esse artigo ele serve ou não para o meu trabalho. Como que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei? Gente,
copia o seu título num papel, copia, coloca do lado o seu título e o seu objetivo. Por exemplo, essa pesquisa se propôs a analisar o rol preditor das variáveis sociodemográficas, antecedência de saúde, autoeficácia e estresse na aderência ao tratamento de pacientes com hipertensão arterial de um centro de saúde de atenção primária chileno. Então, aqui é o quê? É o objetivo do trabalho. Eu preciso ler todo o trabalho? Não. Por quê? O restante é método, é resultado, é conclusão, né? Não preciso ler tudo. Só o que me interessa é o título do trabalho. O título do trabalho, né? Eu olhando aqui em português depois, eu posso... Ó, o texto está em português, espanhol. Então, olhando pelo título e pelo objetivo, eu sei se esse trabalho ele conversa com aquilo que eu estou me propondo no meu estudo. Ou seja, o meu trabalho fala alguma coisa, se meu trabalho fala de conhecimento, meu trabalho fala de conhecimento, né, que nós definimos lá, ó, hipertensão de conhecimento, que é a primeira opção de busca. Então, se eu estou falando de conhecimento, de adesão ao tratamento no meu trabalho, eu analisando esse primeiro artigo aqui, ele entraria para o meu estudo pelo título, antecedentes, né, na adesão ao tratamento em pacientes hipertensos de um centro de saúde chilena. Pelo título, ele entra claramente, né, porque eu estou me propondo a escrever de conhecimento e adesão ao tratamento. Nem vou olhar o objetivo do trabalho. Então, já vou pegar esse artigo todo em português. Ó. Vou clicar aqui em português. Vamos ver onde que ele foi publicado, que às vezes ele é indexado em várias revistas. Ele vai abrir aqui para mim. Só temos que aguardar, que a internet está lenta, né, na manivela. Satélite dá o giro de 365 graus, 360 graus, e aí o artigo abre. Professor, Senhora, você, no comecinho da aula, você chegou a falar sobre algum trabalho? falei, depois no final eu retomo. Tá bom, obrigada. Bom, abri o artigo aqui novamente. E aí, ó, ele foi publicado, então, né, no idioma espanhol, mas nós temos a opção de... né, a Cielo, ela dá a opção dele em português, espanhol e em inglês. Então, aqui, ó, ele traz o título, ó, antecedentes de aderência ao tratamento em pacientes hipertensos de um centro de saúde do Chile. Então, olha como que o trabalho ele fica muito mais visível, como nós buscamos base científica em outros idiomas. Por isso que eu falo, não tem como fazer trabalhos científicos, artigos, só buscando artigos na literatura em português. Porque vários outros países também publicam sobre aquilo que a gente está falando. Então, eu não posso afirmar uma coisa sem ter buscado pelo menos mais 2 idiomas, né? Então, aí fica um trabalho totalmente fraco, sem uma validação científica. Bom, então nós olhamos pelo nosso título, está lá, né? Nos 3 idiomas, que aqui eu já coloquei para traduzir, e aí tem os autores, então automaticamente ó, ele já traduz todo o artigo, olha, a base de dados. Olha que perfeito. Por isso que eu falei, não tem que sofrer. Ah, eu não sei português, não sei inglês. Gente, olha aqui o caminho da pedra. Não, por isso que eu falei, né? Não sofram. Vou explicar para vocês, passo a passo, como que é que a gente consegue acessar isso de uma forma muito tranquila. Então, você está acessando um artigo, né, que foi publicado em espanhol e em inglês, e você consegue ver ele automaticamente, a base de dados, né, ela faz a tradução automática desse artigo para o idioma que você quer. E aí, por exemplo,
esse artigo, então, ele entra para o meu trabalho. Eu vou baixar ele em PDF. Então, eu vou aqui, ó, serviços personalizados, né? Então, tá lá, ó, em espanhol, o artigo. E aí, uma dica que eu dei para vocês, principalmente, que eu sei que muitos de vocês ainda tá com problema lá na introdução. Quando você usa um artigo, como que eu faço a citação desse artigo? A maioria das bases, elas trazem já pronto. É só você copiar, não tem que estar sofrendo lá. Aí é um autor, dois autores, é etial. E aí, eu cito, não cito? Gente, vem aqui, ó. Como citar esse artigo? Clica. Sua setinha parou aqui para mim. Ela tá parada mesmo. Estou esperando abrir a tela. Então, a gente vem como citar esse artigo, né? E aí agora, aqui, ó, ele vai abrir as opções. Então, ele tem a referência pronta no formato ISO, no formato ABNT, no formato APA e no formato Vancouver. Se nosso trabalho ele é em ABNT, se é um artigo que eu estou usando lá na minha introdução, né, e eu tenho que fazer a citação dele, então, ou seja, eu tenho que colocar, né, a referência bibliográfica dele, eu copio aqui, ó, Mena, Dias, vem aqui tudo, ó, seleciono, Ctrl+C, vou lá na minha referência e já colo. Já está pronta a minha referência. Se é um artigo, por exemplo... Tá travada a tela, não apareceu nada. Deixa eu ver se está ainda naquela página principal. Tá na página ainda que o senhor estava, rumo à promoção de inicial. Parou o artigo ainda. Está aqui nessa tela, rumo à promoção de saúde? Isso, tá nessa... Isso. Tá, então se vocês olharem pelo lado direito, aqui está serviços personalizados. Então tem lá, espanhol, artigo em XML, artigo de referência, como citar esse artigo. E aí vocês cliquem, né, por exemplo, clica em cima, ele vai abrir uma... Abre essa outra tela para vocês ou não? Eu acho que não abre, que não vai abrir. Não, tá abrindo não. Tá abrindo, eu consegui abrir, eu tô acompanhando pelo celular, então eu tô conseguindo ver. Porque eu abri no meu celular, mas não tá aparecendo não. Tá, quando você clica aqui, ó, como citar esse artigo, ele vai dar algumas opções de ABNT, de APA, de Vancouver, de... Isso, é só você copiar tudo lá, ó, a referência ela está pronta. Você copia e cola lá na parte lá do seu trabalho, lá no final, referência. Suponhamos que é um trabalho que você está usando lá na introdução. E aí tem lá, ó, a Fernanda Carolina Mena Dias, a Gabriela Nazar e a Sara Mendonça Parra, que são os autores desse trabalho. Quando nós realizamos a citação desse trabalho, por exemplo, aqui, ó, eu vim aqui na introdução do trabalho. Eu abri aqui. Aparece a introdução para vocês? Não está aparecendo, professor. Ainda está na mesma tela, professor. Está na mesma tela. Deixa eu sair e voltar novamente aqui. E devagar. Apareceu? Tá, a tela tá... Agora sim, apareceu. Apareceu. Tá. Introdução. É essa, né? Isso, introdução. Então, suponhamos que eu usei esse artigo aqui, né? Que nós somos... que ele entrou para o trabalho, mas eu também usei lá na introdução. Não tem problema. Quando a gente vai buscar os artigos, se ele aparece, é um artigo que eu já usei lá na introdução, não tem problema. Então, suponhamos que eu precise somente desse primeiro parágrafo aqui, ó, para o meu trabalho. Então, eu li
né, aqui esses 2 parágrafos, e eu vou extrair algumas informações. Não vou copiar Ctrl+C, Ctrl+V, né, porque é plágio. Eu vou ler e vou transcrever com o mesmo entendimento do autor. E como que eu vou fazer a citação desse trabalho? Então, a citação desse trabalho eu vou fazer usando só um autor, que é a Fernanda Carolina Mena Dias. Então, eu vou colocar Dias em maiúsculo, entre parênteses, Dias, vírgula. Que ano que esse trabalho foi publicado? Então, vou olhar aqui, ó, 2018. E aí eu fecho o parênteses. Então, vou para o próximo trabalho. Bom, mas a gente ainda está lá na nossa base de dados, porque nós temos 51 artigos, né, para a gente estar avaliando, para ver se eles entram ou não para o nosso estudo. Professora, minha tela está travada em JO. É o que está aparecendo aqui, JO, mais nada. JO. A minha também. A minha também está travada, professor. Vou voltar novamente. Espera aí, aguentem aí. Eu acho que eu tenho que ir fazendo isso várias vezes, porque eu acho que eu pensei em dar aula lá da faculdade, do laboratório de TI. Talvez isso ajude, não sei. Aparece Agora essa tela para apareceu. vocês? Apareceu. Então, ó, nós colocamos os filtros, né, somente artigos, colocamos lá, selecionamos os anos, né, 2015, 16, 17, 18, 19. Só que não tem, né, 19, então não, a gente deixa em branco. Os idiomas, ó, eu quero todos os idiomas, né, português, inglês, espanhol, e nós vamos clicar no filtro. Lembra lá, ó, fiz novamente, voltou o mesmo número, ó, 51 artigos, com filtro. Então, esse primeiro trabalho aqui, nós já olhamos ele, ó, antecedentes de aderência a tratamento de pacientes hipertensos. Então, esse é um trabalho que entra. Você tem a opção, ó, se você clicar aqui, ó, do lado, ó, você clica e tem aqui em cima, ó, enviar por e-mail. Então, você pode enviar esse trabalho para o seu e-mail e depois você vai lendo. Né, se você não quer ir baixando ele em PDF ali e fazendo uma pasta. E aí eu vou olhar o quê? O segundo artigo aqui. O segundo artigo ele é escrito em inglês. E aí, como que nós vamos fazer? A gente vai lá no resumo, a mesma coisa. Eu tenho ele em espanhol, em inglês e em português. Então eu vou olhar o resumo dele em português. Clico. E aí fala aqui, ó, traduzir, adaptar transculturalmente e validar conteúdos de aparência da hipertensão. Eu estou trabalhando com validação de conteúdo? Não. Eu estou trabalhando com conhecimento e adesão ao tratamento do paciente hipertenso. Então, pelo título e pelo objetivo, esse artigo não entra para o meu trabalho. Então, ele vai ficar aqui. Eu não quero, vou para o próximo. Ó, então, vocês viram que né, o primeiro entrou, o segundo não entrou. Então, de 51 artigos, às vezes, 2, 3, 1, e às vezes nenhum entra para o meu trabalho, porque ele não vai de encontro com o meu objetivo e com o meu título do meu trabalho. E isso tem que ficar claro, muito claro, porque senão depois vocês vão ficar confusos, né? Se entra, se não entra. Então, primeira coisa que eu falei, copia o título, o objetivo, coloca do lado. Na hora que você estiver aqui olhando artigo por artigo, você já vai batendo o olho e vai falar, ó, esse não entra, porque não é nada, não tem nada a ver com o meu trabalho. Quando eu olho o terceiro artigo, aparece aí para vocês adequação do peso ao nascer. Aparece aqui esse artigo na tela de vocês? Para mim está aparecendo. Tá. Então vamos olhar pelo título dele. Adequação do peso ao nascer.
paridade gestacional de acordo com a curva integral hífen 21 ST e fatores associados ao pequeno paridade gestacional. Gente, pelo título, não tem nada a ver com o nosso trabalho, né? Do trabalho que eu estou aqui fazendo. Não fala nada de hipertensão, de conhecimento, de adesão ao tratamento. Então, também não entra. Vou para o próximo trabalho. O quarto artigo, fala de hipertensão de pacientes de diálise, né? Diagnóstico, mecanismo e tratamento. Bom, olha, ele fala de hipertensão. Então, eu vou ter que olhar. Ele fala também de tratamento. Então, vou ter que olhar, né? Então, pelo título, ele entra. E eu vou olhar o resumo dele em português. Vamos ver o objetivo dele. Aí fala que a hipertensão é muito comum em pacientes submetidos a diálise regular, com uma prevalência de 70% a 80%, e apenas a minoria tem controle adequado, em contraste com a associação incerta. Vou lendo. Quero chegar no objetivo. Registrada com pressão arterial domiciliar ou pela monitorização ambulatorial de pressão arterial em pacientes de hemodiálise. Está mais relacionada à mortalidade de eventos cardiovasculares. Eu pergunto para vocês, o meu título, ele fala de hipertensão e fala de tratamento, mas de pacientes com diálise. E o meu objetivo não fala nada daquilo que eu estou propondo no meu estudo. Esse trabalho entraria ou não para a minha revisão integrativa? Não. Isso, perfeito. Não entra. Isso tem que ficar claro mesmo. Entendeu o que entra, o que não entra para o trabalho, é o ponto principal, primordial, para que o seu trabalho tenha uma confiabilidade. Uhum. Então, de 4 artigos, vocês viram que somente um, até agora, ele conversa com o meu título e conversa com o meu objetivo. E 3 artigos não tem nada a ver com o meu contexto. E aí eu vou para o 5º artigo. Grau de complexidade dos cuidados de enfermagem e admissões hospitalares de pessoas com câncer de mama. Só pelo título, não tem nada a ver com a minha proposta. Eu vou para o próximo. Não tem nada a ver. Prevalência de adesão ao tratamento medicamentoso. Olha, fechou. Interessante. Esse Conversa com o meu título. Agora, mas vamos confirmar olhando o quê? O meu resumo em português. Vou aqui embaixo, resumo, né? PT, português. Vou ler aqui o objetivo, determinar a prevalência de adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com diabetes. Em pacientes diabéticos, mas ele fala, né, de adesão ao tratamento medicamentoso. Então, esse artigo entra para o meu trabalho. Então, ele conversa, o objetivo dele conversa com o meu título e com o meu objetivo. Porque ele fala de adesão ao tratamento do paciente aqui. Poderia ser com pacientes cardiológicos, oncológicos, mas ele traz... Hipertensão e diabetes. Isso, ele traz aqui a questão da hipertensão, do tratamento e também com o paciente diabético. Então, esse... Está dentro do de estudo. De 6 artigos, né? Então, 2 entram para o nosso trabalho. Então, vejam bem, depois que você pega o macete, você faz isso com muita rapidez. Então, de 51 artigos, né, eu sugiro, Jefferson, que você já vai olhando um por um. E aí você já vai classificando aquele que entra e o que não entra. Lembrando que você tem a opção, por exemplo, você vai clicando e vai enviando para o seu e-mail aqueles que você, né, vai utilizar. E depois você baixa ele com calma, numa pastinha, porque você vai precisar desse artigo depois para alimentar aquele quadro lá que nós... que está lá abaixo do quadro 1.
Então, por exemplo, eu vou só abaixar esse aqui para vocês verem. Ó, vou colocar aqui, ó. Tem o texto completo, ó, português, espanhol, inglês. O PDF só está em espanhol, mas você tem ele completo aqui em português. Eu só vou baixar ele aqui para explicar para vocês como que vocês vão estar preenchendo lá naquela máscara. Então, deixa ele baixar aqui. Tem alguém com o microfone ligado, desliga, abaixa. Abaixou ele, ó. Ele abaixou em inglês e espanhol. Nós temos aqui, ó, a opção português, ó. O Google Translation. Ele já fez automaticamente, ó, antecedente, aderência ao tratamento de pacientes hipertensos no Centro de Saúde do Chile, que é aquele primeiro trabalho nosso. E aí, então, nós vamos copiar, né? Só que veja bem, ele é um artigo que ele estava no idioma em espanhol, né? Então, lá naquela máscara nossa, nós temos que colocar ele em espanhol. Se eu fosse ler, né, se a gente vai estar lendo ele depois, que nós vamos ter que ler esse artigo depois completo, eu faço essa tradução. Senão, eu deixo ele no idioma em espanhol, ó, de como ele está. Então, eu vou copiar, eu vou alimentar lá com os dados, e aí eu mostro para vocês. Só um minutinho, porque não dá para... Acho que não vai abrir para vocês aí ao mesmo tempo. Eu vou pegar os dados, né, que a gente vai estar precisando. Só um minutinho, só para vocês verem como que vai ficar. Ele foi publicado onde? Né? Ele foi publicado... Eu vou copiar aqui. Vou lá na máscara. Tipo de estudo. Vamos ver que tipo de estudo que é. Pelo resumo também dá para a gente ver. Ó. Deixa eu colocar aqui no idioma português, que eu quero saber que tipo de estudo. Ó, estudo quantitativo do tipo correlacional. Nossa senhora, eu nunca nem... Não sei nada sobre isso. Preciso estudar para saber. Volto lá. Tipo de estudo. Ainda falta os autores aqui para me copiar, para alimentar lá os autores. Fernanda, Gabriela e Sara. Copio. Vou lá na máscara e coloco. Eu vou deixar tudo grande aqui para ficar melhor para mostrar para vocês. Tá travado, eu quero saber. Professor? Não, tá no artigo, não tá? No artigo? Tá. Vocês estão vendo o artigo. Materiais e métodos, estudo qualitativo. Isso, é aí mesmo. É isso mesmo, né, professor? É aí mesmo que é para estar. Tá. É que eu estou copiando para colocando lá os dados para mostrar para vocês como que fica lá o preenchimento da máscara. Que não abre ao mesmo tempo as duas. O processo é lento. vagaroso, lento. Pronto, agora já dá para ter uma noção. Então agora eu vou parar de compartilhar. Tá travado aqui no meu computador, na minha tela. Tá com um bico aqui na minha tela. Eu vou
parar de compartilhar essa tela do artigo e vou compartilhar aquela máscara novamente, né, que a gente estava preenchendo. Então, vou abrir aqui novamente. Apareceu essa máscara para vocês? Não. Vai aparecer. Apareceu. Ah, apareceu. Então, vamos começar lá em cima novamente. Olha, lembra que nós fomos lá fazer a primeira busca com o termo hipertensão em de conhecimento? Então, aqui, ó, total de artigos sem filtro. Então, você vai colocar, quantos que vieram? 250. Então, você vai colocar 250. Com filtro, 51. Você vai colocar 51. E depois você vai fazer a mesma coisa com o segundo termo e com o terceiro termo. Mas aqui, nos artigos com filtro, que é o que interessa para a nossa pesquisa, olhando, por exemplo, todos esses 51 artigos, suponhamos que só o primeiro artigo entrou. E aí, ó, aí embaixo tem quadro 1. Nesse quadro 1, é onde você vai colocar lá, onde tem número, o título, o autor, o ano, o país, o nível de evidência, o tipo de estudo e a síntese de conclusões e recomendações. Então, lembra lá que aquele primeiro artigo em espanhol, ele entrou para o nosso trabalho? Então, eu vou copiar o título e autor. Antecedentes de aderência ao tratamento em pacientes hipertensos em um centro de saúde chileno. Então, está aqui ó, o título do autor do trabalho e o nome dos autores. A Fernanda, a Gabriela e a Sara Parra. Completo os nomes. Que ano e país. Né? Então, na Ásia Promoce.saúde, volume 23, número 2. Mas Manizales foi no ano de julho a dezembro de 2018. O nível de evidência, depois eu tenho que ver esse estudo, né, tipo de estudo quantitativo do tipo correlacional. Então, esse tipo de estudo, eu tenho que olhar uma tabelinha lá e saber se ele é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 ou nível 6. Então, eu falei para vocês deixarem em branco. A síntese das conclusões e recomendações. Lembra lá do resumo, conclusão? Então, copia a conclusão. Olha a conclusão, né? Tenta, às vezes, até deixar ela mais fragmentada, mais curtinha, copia e cola, porque é isso que as pessoas querem saber. Quando esses autores escreveram sobre isso, qual que é a conclusão? Os resultados reforçam a importância das variáveis, pessoas como preditores de comportamentos em saúde, o papel da informação e a educação na adesão ao tratamento de pessoas com hipertensão. As implicações práticas desses achados para o funcionamento do programa cardiovascular são exploradas. Claro que a gente vai colocar em espanhol, né? Todas as informações aqui, porque o artigo ele está em espanhol. Então, é isso que vocês vão estar preenchendo. Suponhamos que, na base da Cielo que nós estamos, somente esse artigo que foi utilizado. E aí, depois a gente vai para a próxima base lá, por exemplo, da Lilacs. Vai fazer o mesmo processo. Então, todos os artigos, por exemplo, aqui na base da Cielo, aparece para vocês aqui eu digitando? Ou não? Eu acho que não vai aparecer. Não, né? Não tá aparecendo, não. Tá. Eu vou acabar de completar essa primeira grelha aqui, só para vocês verem como que fica. Então, por exemplo, vou pegar a segunda opção lá, enfermeiro em hipertensão. Ctrl C. Vou minimizar. Vou parar de compartilhar. Vou compartilhar a outra tela novamente.
Apareceu essa tela. Apareceu em branco. Apareceu a tela de busca dos artigos. Está em branco, professor. Ele em branco do Google. Agora apareceu. Ele demora um pouco, né? Apareceu agora 250, resultado 250, Isso. hipertensão, de conhecimento. É isso, professor? Foi a primeira busca nossa, né? Então, eu vou apagar e vou fazer a segunda opção de busca. Então, eu limpei os filtros, né? Então, vamos aqui, a gente tem a opção depois, limpa os filtros. Vou colocar Ctrl V. Então, agora, eu vou buscar a palavra enfermeiro de hipertensão, que vai ser a segunda opção de busca nossa, que nós definimos lá, né, nas opções. Vou clicar em buscar. Vieram 38, que maravilha, né? Só que dessas 38, nós vamos colocar... Aparece para vocês aí, 38? Sim. Sim. Perfeito. Vamos colocar o filtro. Os filtros são idiomas, português, inglês, espanhol, então são todos. Clico em todos. Vou nos anos de publicação. Então, mesma coisa. Iniciam-se a partir de, então, 2015, 2016, olha, não tem nenhum aqui. 2017, tem algum ano aqui? Também não. 2018, ó, tem. 2019, também tem. E os outros anos que não tem? Não tem, vai ficar sem ter, né? Não vai fazer parte aí da pesquisa. Porque quando nós estabelecemos de 2015, então tudo que entrar de 2015 a somente a 19. 2014, então, não entra. O que mais que entra para nosso filtro? Somente o quê? Artigos. Vou lá embaixo, tipo de literatura. Somente artigos. Clico. Volto novamente lá no início. Clico em filtrar. Clico em filtrar. Olha só, de 38 ficaram 7. Perfeito. Mesma coisa, desses 7 artigos, eu vou olhar um por um, o título e o objetivo, para ver se entra para o meu trabalho ou não. Aqueles que estão falando daquilo que eu estou pesquisando, a gente já vai separando, vai baixando ele, que nós vamos precisar dele depois na íntegra. Só que aí falta a terceira opção de busca ainda lá, para a gente finalizar a primeira grelha, né, da Cielo. Bom, qual que é a terceira opção de busca, né? A terceira opção de busca, aparece aqui a tela para vocês ainda, da busca dos artigos. Sim. Então, eu vou fazer a busca novamente. Ó, vou colocar limpar. Então, clico em limpar. Ele vai voltar lá para os 38 artigos. Voltou aí para vocês já? Ainda não. Ainda não? Abriu a tela aí com os 38 artigos novamente ou não? Agora abriu, professor. Abriu? Beleza. Coloquei para atualizar.
Então, nós vamos mudar o termo. Não vai ser mais enfermeiro em hipertensão. Vai ser aquela terceira opção nossa lá. Então, vou colocar Ctrl V, que eu copiei lá. Então, vai ser, olha, adesão ao tratamento em hipertensão em conhecimento. Aparece para vocês? Agora sim. Beleza. A minha tá travada. Coloca para atualizar. Baixa o áudio, põe para atualizar. Bom, então vai aparecer adesão ao tratamento em hipertensão em conhecimento. Aí você vai clicar em buscar. Apareceu 23 artigos. Mesma coisa, desses 23 artigos, nós vamos colocar os filtros, ou seja, são os nossos critérios de inclusão e exclusão, né, dos trabalhos que vão entrar para o nosso trabalho da revisão integrativa. Então, mesma coisa, vamos lá. Somente o que? Idiomas, português, inglês e espanhol. Então, aqui aparece as 3 opções, eu vou clicar em todos. Porque às vezes aparece português, espanhol, inglês, francês, alemão, japonês, chinês, aparece vários idiomas, né? Anos de publicação. Então, só quero artigos de 2015 a 2017. 2013, não. 10, não. 14, não. 2015, 2016, 2017 e 2018. Qual mais filtro? Quero somente artigos. Clico em artigos. Volto novamente lá no início, né, nos filtros. Clico em filtrar. Clicando em filtrar, de 23 artigos, ficaram somente 5. Aparece assim para vocês? Eu estou fazendo passo a passo aqui no meu celular, apareceu 24 artigos, professor. Digitou alguma coisa errada. Entrou o ano de 2019, 2018. Então, mas o critério é 2015, 2016, 17, 18 e 19. Uhum. Então, apareceu 24 artigos. É alguma coisinha que deu diferença de um artigo. Você colocou adesão ao tratamento em hipertensão em conhecimento. Ah, não. É hipertensão, tá faltando hipertensão. Então, eu falei, se não fazer igual, não dá certo. É verdade. Deixa eu ver. Tem que remover tudo agora, né? Os filtros. Limpa os filtros, limpa o filtro. Limpa tudo e faz do início lá. Coloca sem filtro primeiro. Ah, agora deu 23 artigos só. Isso, 23. Agora você vai colocar os filtros. Então, os filtros são, coloca lá todos os idiomas, porque vai aparecer português, inglês e espanhol. Uhum. Idiomas todos. Aí depois você vai nos anos. Então, somente artigos de 2015, 16, 17, 18. Esse apareceu um de 2019. Uhum. Aí você vai lá no final depois. Que tipo de literatura você quer? Você quer somente artigos. Só artigos, porque tem artigo de revisão. Nós queremos somente artigos. Agora, filtrar, né? Volta isso.
Volta lá em cima novamente e clique em filtrar. Ficaram 5? E isso mesmo, é isso mesmo. Sim. Então, quando nós fazemos a pesquisa, ela tem que ser assim, tem que bater. Porque outras pessoas vão olhar o nosso trabalho e vão fazer o mesmo passo. Então, por isso que tem que estar muito bem descrito. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá, então, desses 5 artigos, você vai olhar o título de cada um e o objetivo para ver se ele vai de encontro com o seu trabalho. Se ele falar a mesma, né, se ele for de encontro com o seu título, com o seu objetivo, então esse primeiro artigo, você vai baixar ele, que depois nós vamos precisar. E aí você tem a opção de baixar o texto em português. Bom, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou voltar lá para aquela tela da grelha. Porque eu quero mostrar como que fica o preenchimento para vocês. Então, vou parar de compartilhar. Então, eu acho que deu para entender como que busca os artigos, né? Então, deixa eu só alimentar aqui, que eu já mostro para vocês. 38, 7, 23, 5. Deixa eu somar aqui. Só um minutinho. Para apresentar para vocês como que vai ficar. 311, 51, mais 7, mais... Aparece essa primeira tela que nós estávamos definindo os nossos descritores. Sim. Sim. Perfeito. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Quando nós colocamos, então, a palavra, o termo hipertensão em de conhecimento, que nós fomos lá na base da Cielo, né? Então, nós colocamos exatamente esse termo lá para consultar. Vieram 250 artigos sem filtros. Quando nós aplicamos lá os filtros, né, somente artigos nos idiomas português, inglês e espanhol, nos anos de 2015, 16, 17, 18, 19, e somente artigos, né, não entra artigo de revisão, somente artigos, ficaram 51. Quando nós utilizamos aí, nós fizemos, né, enfermeiro em hipertensão, sem filtro ficou 38, com filtro 7. E quando nós utilizamos os últimos termos, adesão ao tratamento em de hipertensão em de conhecimento, tínhamos então 23 artigos. Quando nós colocamos o filtro, ficou 5. Então, veja bem, analisando, olha como que é a pesquisa. Isso que vocês estão fazendo é pesquisa, né? Então, quando você olha o total de artigos sem filtro que nós tínhamos, 311 artigos. Quando nós colocamos os filtros, os critérios, né? Olha, ficamos com 63 artigos. Então, olha como que a pesquisa ela vai ficando mais apurada, mais fidedigna, né? Que nós falamos. Então, desses 63 artigos aqui ainda, ó, que estão com filtro, né? Depois que vocês lerem, olharem esses 63 artigos na base da Cielo, pode ser que quando você vai para esse quadro de 63, pode ser que somente 5 artigos entrem, né, para o trabalho na base da Cielo. Então, olha como que reduz de forma significativa.
Então, às vezes o aluno fica preocupado, professor, mas eu tinha lá 400 artigos, quando eu coloquei os filtros, ficaram 10, ficaram 15, e aí na hora que eu fui olhar, né, o título e o objetivo, ficaram somente 2 artigos, ou às vezes não fica nenhum. Não tem problema, a pesquisa, ela é dessa forma mesmo, né? Então, isso significa que você foi afunilando o conhecimento ali. E aí, isso é o que nós vamos apresentar lá no final, que é o nosso quê? O nosso resultado da nossa pesquisa. E aí você vai falar assim, olha, equipe, né, de 5.000 artigos, nós colocamos os filtros, ficaram 50. Desses 50, né, nós tínhamos 3 artigos na base da Cielo, 2 na Lilacs, 1 na BDENF, né? Então, e desses 5, depois que nós lemos, nós chegamos a esta conclusão. Então, é isso que é a pesquisa. No final de tudo isso, é isso que vocês deveriam apresentar numa banca de conclusão de curso, o trabalho de vocês, né? Então, é dessa forma. E isso a gente vai usar para sempre, não tem como fugir. Então, por isso que eu quero que vocês entendam como que é que vocês fazem, né, essa busca lá na base de dados, para chegar em todas essas etapas. Então, eu falo, o aluno que absorve isso, né, que às vezes ele não gosta, não quer aprender, ele vai fazer errado. Ele vai chegar lá na banca de TCC e vai apresentar errado. E vai ser questionado, né? Vai ser questionado, vai correr o risco de fazer o trabalho novamente. Então, por isso, a importância, né, de aprender a fazer o trabalho de uma forma, né, já alinhada, certinha. E aí chega lá na hora depois, não vai passar aperto. Por quê? Vai saber falar tudo isso lá para a banca com muita propriedade. Então tem que aproveitar isso, não tem como, né? Então vou estar minimizando aqui. Eu vou parar de gravar a aula. Parei de gravar.